Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria. É com alegria que nós nos unimos mais uma vez para rezarmos juntos, nos preparando para o Natal, esse tempo do Advento. Então, eu preparei aqui para nós, para que nós possamos, em alguns vídeos, refletir sobre alguns pontos importantes para que o nosso coração possa estar aberto para viver este Natal. O que é o Natal? O que é esse nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, refletirmos sobre o que é essa salvação, esse menino que vem, que nasce, o menino Jesus, o que isso interfere na minha vida, no meu dia a dia, no meu cotidiano, né? Que impacto tem o nascimento de Jesus? O porquê celebrar o Natal? Né? E depois, esta parte importante da nossa fé, de crermos, de acreditarmos que Jesus é uma pessoa, é algo que aconteceu, algo histórico. O menino Jesus nasceu. Então vamos refletir nesse âmbito da nossa vida, do nosso cotidiano, entender o que é o nascimento de Jesus e, diante disso, aonde está a minha fé dentro de todo este contexto. Como estou vivendo tudo isso? Então vamos pedir neste momento para que Nossa Senhora, ela que é nossa mãe, intercessora, ela que disse sim a Deus para que este plano de salvação chegasse até nós, que ela possa interceder por nós neste momento, para que a luz do Espírito Santo possa nos iluminar, para que nós possamos mergulhar neste mistério, mas principalmente entendermos, aumentar a nossa fé, aceitar a salvação, para que se cumpra em nós também a vontade de Deus. Nossa Senhora é o que nós pedimos neste momento, para que esta luz do Espírito Santo, que é o próprio Deus, possa vir em nosso auxílio, iluminando todo o nosso ser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. E neste primeiro vídeo, eu quero com você fazer esta reflexão sobre o nascimento do Senhor, a vinda do Senhor. E eu quero ler com vocês um trecho do sermão de Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio, doutor da igreja, um grande santo, tem ali a relíquia, né, da língua de Santo Antônio, que está intacta, uma língua bendita, porque os sermões de Santo Antônio são belíssimos, ricos, profundos, que nos levam a aprofundar a nossa fé. Então, eu preparei aqui um sermão, peguei, né, um sermão de Santo Antônio, onde ele vai falar deste envio do anjo Gabriel à Virgem Maria, da Anunciação, para que nós possamos já entender o que é a salvação, o que é esse Jesus que vem ao nosso encontro. Porque o Advento, nós sabemos que é esse tempo de nos prepararmos, de providenciar, né, antecipar, providenciar aquilo que é necessário para que depois nós possamos viver o fim, né, que é a celebração do Natal, mas com uma consciência e com o coração aberto. Então vamos entender tudo isso. Vamos pegar aqui o envio de Gabriel à Virgem. O anjo Gabriel foi enviado. Gabriel interpreta-se Deus, meu conforto. E sobre isso lemos em Isaías. Diz aos pusilanes,
confortai-vos e não temais. Eis que o próprio Deus virá e vos salvará. Costumamos confortar, sobretudo, 3 categorias de pessoas: o doente, o aflito, o medroso. Bem, vamos entender tudo isso. Você tem a palavra de Deus, pegue aí no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. Talvez você já tenha lido, né? Que é a Anunciação. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhais medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Então, o anjo enviado por Deus, ele vai a Nossa Senhora, a Virgem Maria. Nós sabemos que Nossa Senhora, escolhida por Deus, desde sempre, desde a sua concepção, virgem, imaculada, recebe o anjo de Deus e recebe essa anunciação, saudando o anjo, né? Maria, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto de Deus. E aí, Santo Antônio, ele coloca aquilo no começo: o anjo Gabriel foi enviado. Gabriel interpreta-se Deus meu conforto. É interessante Santo Antônio porque ele vai pegando as palavras, né, e vai abrindo, é como se ele abrisse a própria palavra e ele vai enriquecendo e ao mesmo tempo abrindo o nosso coração para entender toda a profundidade da salvação de Deus, desse anúncio. Então ele diz que o anjo, ele interpreta-se esse Deus conforto. E que é esse Deus conforto? E aí ele cita Isaías. Vou pegar aqui, ó, Isaías 35, versículo 4. Diz assim, ó: Dizei-lhes aos aflitos: coragem, nada de medo. Aí está o vosso Deus. É a vingança que chega, é o pagamento de Deus. Ele vem para vos salvar. Então, quando Santo Antônio ele compara, ele interpreta que esse anjo que vem em nome de Deus, é esse Deus do conforto, que dá o conforto. E ele diz que esse conforto, esta coragem, este amor de Deus, ele vem para confortar, para aliviar. E diz: não tenhais medo. Como o anjo também diz a Nossa Senhora: não tenha medo, alegra-te. Né? Então é um conforto. Chegou a salvação. E aí ele diz aqui, ó, que esse conforto costumamos confortar. A quem vamos confortar, de Santo Antônio? Sobretudo 3 categorias de pessoas: o doente, o aflito e o medroso. Então Santo Antônio, ele pega a palavra e vai nos dando toda esta dimensão de que o anúncio do anjo Gabriel é um anúncio de salvação. E salvação para quem? Para os doentes, aflitos e os medrosos.
Ele diz que as 3 categorias. E aí ele continua. O gênero humano encontrava-se nessas 3 situações. Então ele diz Santo Antônio que nós, eu e você, nos encontrávamos nessas 3 situações: doentes, aflitos e medrosos. Estava doente há 5.000 anos e não encontrava remédio algum. Estava aflito porque privado das delícias do paraíso terrestre. Vivia no medo do diabo que com uma mão o afligia e com a outra o arrastava para o inferno. Olha o que Santo Antônio nos coloca. Que a salvação veio porque Deus é o conforto. É aquele que vem salvar, resgatar os doentes, os aflitos e os medrosos. E ele diz que nós, seres humanos, nos encontramos nesses três pontos. Nós nos encontramos doentes, aflitos e medrosos. E ele diz, doentes sim, porque não encontrávamos remédio algum para aliviar a dor. Aflitos, porque estamos privados daquilo que Adão e Eva perdeu no paraíso. Somos afligidos, não é? Tantas tormentas na nossa vida. E ele diz também com medo, porque somos atingidos pelo demônio, arrastados para o inferno, diz Santo Antônio. E ele continua: mas a graça de Deus finalmente foi enviado conforto que curou o doente, consolou o aflito e deu segurança ao medroso. Portanto, foi enviado o anjo Gabriel. Então, Santo Antônio diz, olha, mas espera aí. Chegou o conforto. Ele diz que o gênero humano se encontrava nessas 3 situações. E o conforto que Deus chega para curar o doente, consolar o aflito e dar segurança ao medroso. E aí nós podemos parar um pouco e pensarmos já, nossa primeira reflexão. Se a salvação, se o nascimento de Cristo significa salvação, e se Santo Antônio dizia que a humanidade estava sofrendo desses males, e que com a salvação alcançamos a graça da cura, né? Da aflição, do medo, da doença, né? Da aflição e do medo. Mas e hoje? Por que nós continuamos então doentes, aflitos e com tanto medo? Se a salvação já veio, se Jesus já nasceu, por que ainda somos afligidos? Por que ainda estamos doentes? Por que ainda estamos com medo? Ou por que eu estou vivendo isso ainda? Então nós podemos já fazer a nossa primeira reflexão, fazer essas perguntas para nós mesmos. Eu perguntar para mim, Vanessa, por quê? E você perguntar para você agora. E buscarmos essas respostas com clareza, sermos sinceros. O que está acontecendo? Qual é a doença que me aflige hoje? Talvez não seja física, seja da nossa mente, do coração, da alma. Qual doença que te aflige? Que aflição? O que tem tirado a tua paz? E o que te provoca medo hoje? E aí vem a pergunta de Santo Antônio. Mas a pergunta não, a afirmação, mas a salvação já veio. O conforto já veio. Então o que estamos fazendo com o conforto que recebemos? Com a salvação que recebemos? Que Natal estamos celebrando, afinal? Né? E aí ele diz aqui, ó.
Portanto, foi enviado o anjo Gabriel, o feliz mensageiro de uma terra distante. E aí Santo Antônio fala, né? Coloca mais as suas palavras que nos faz nos aprofundarmos mais ainda. Água fresca para a alma sedenta. Eis o alívio para a alma sedenta. Então, a alma que está com sede. Eis o alívio, eis a água fresca que vem dar sabor, que traz a salvação. Então estamos bebendo desta água, eu estou bebendo desta água todos os dias, eu estou matando a minha sede em Deus, eu estou me refrescando nesta salvação que foi dada por Deus Pai através do seu Filho Jesus, pelo sim de Maria. E aí ele continua. E para onde foi enviado? Enviado quem? O anjo Gabriel, ele diz, né? Para onde foi enviado? Para uma cidade da Galileia. É o que nós lemos aqui no Evangelho, não é? Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Para onde foi enviado? Para uma cidade da Galileia. Galileia interpreta-se roda. Aqui Santo Antônio já nos levando a refletir sobre mais uma palavra, não é? Então ele diz aqui, ó, a Galileia, a cidade aonde o anjo foi enviado, interpreta-se roda. Ele dá a palavra roda. Né? E também imigração. Então ele coloca que a palavra Galileia, aonde o anjo foi enviado, ele diz, olha, ele compara a uma roda e a palavra imigração. E aí ele diz que tem dificuldades nessas duas coisas. Necessita de conforto. Então agora está dizendo que a roda e a imigração necessita de conforto. E nós entendemos que esse conforto que ele fala é a salvação. O próprio Deus que vem para os doentes, os aflitos e os medrosos. É o consolar de Deus. É o amor de Deus que vem para nos dar vida. Aí ele diz, a roda chama-se assim porque rola. Então, né, a roda ela rola. Em latim, ruit, quer dizer, corre. Então a roda, nós largarmos ela ali, né, num lugar inclinado, ela vai correr. E ele diz assim, ó, o gênero humano corria de pecado em pecado e no fim emigrava para o inferno. Então ele está dizendo que ele compara que o anjo ele veio para um lugar onde a humanidade estava padecendo, estava no pecado, que ela rodava, né, rolava, corria de um pecado para o outro, caminhando para o inferno. Estávamos sem a salvação. E aí ele faz uma outra citação, né, do profeta Jeremias. Judá emigrou por causa da aflição e da dura escravidão. Habitou entre as nações, quer dizer, os pagãos, e não encontrou repouso. Todos os seus perseguidores se apoderaram dele no meio de suas angústias. Então, a humanidade padecia, sofria, estava escrava do pecado, porque não tinha a salvação. Então, celebrar o Natal significa celebrar a libertação. Nós que estávamos correndo, como diz Santo Antônio, como uma roda, né? Ele diz aqui, olha, o anjo foi a uma cidade da Galileia, a roda, foi a uma cidade, a um lugar
aonde padecia o pecado, aonde se corria de pecado em pecado, caminhando para o inferno, porque não tinha salvação. Então, o anjo anuncia o conforto, ele anuncia a salvação. Alegra-te, cheia de graça, ele diz a Nossa Senhora. Né? Você está repleta da graça e eu te anuncio a própria graça. O Filho de Deus, o Verbo encarnado. A salvação chegou para libertar, para salvar os doentes, os aflitos, aqueles que estavam com medo, submetidos sobre o jugo da escravidão, do pecado original que os nossos pais ali cometeram. Né? Então, sobre este peso, não tínhamos aonde recorrer, estávamos vivendo sobre este jugo. Então, toda esta analogia que Santo Antônio faz para nós, para que nós possamos entender a profundidade do que é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos depois, não é? A paixão, a Páscoa, a ressurreição, mas é importantíssimo o Natal também. Porque é o início ali para que nossa mente possa abrir-se para entender o que nos foi dado, o tamanho deste conforto que nos foi dado. Né? Quantas vezes nós vamos também agora, né, almejamos tantos confortos na nossa vida, ter uma casa boa, uma cama gostosa, um carro, coisas que fazem parte, né, hoje do mundo que nós vivemos e que nós às vezes almejamos, desejamos, porque é algo bom, não é algo ruim, não é verdade? Mas estamos falando de um conforto que vai além de tudo isso. Um conforto que nos leva para o céu, que nos tira da escravidão de um jugo, né, de um peso, para nos dar esta coragem, este ânimo de não termos medo, porque nos foi dado agora um céu. Nos foi dado agora a graça de poder ter um céu, de podermos ter a vida eterna. Então, podemos refletindo sobre tudo isso. Vamos só terminar aqui, mais um trechinho aqui, ó. Então, ele citou aqui Jeremias, né? Que estava vivendo sobre tudo isso. Então, ele comparou a roda e a imigração. E ele diz: da escravidão do pecado acontecia a passagem para a condenação do inferno. Então, grande angústia era verdadeiramente necessário conforto, que convertesse para a vida a roda, que corria para a morte, e assim acontecesse a passagem para a glória. É o que nós falamos agora. Então, a roda que corria para a morte, agora ela corre para a vida. Este conforto que nos dá a vida. Então, vamos pedir, não é, a Deus, a Nossa Senhora, a graça de nós podermos, diante de tudo que ouvimos deste sermão de Santo Antônio, a intercessão de Santo Antônio, para que nós possamos fazer essas perguntas interior, essas perguntas para nós mesmos. Como está diante disso a minha fé? Como eu tenho celebrado o Natal? Como eu me preparo para isso? Quais são as minhas preocupações para esta festa do Natal? Até mesmo, não só, nós vamos na missa, depois, mas que tal a gente aprofundar mais nesse tempo? Se está falando sobre uma grande libertação na minha vida, um grande acontecimento, e se ainda talvez eu estou vivendo, seja dentro desta dor, dentro de uma aflição, dentro de medos que nos escravizam, então em que parte da minha vida, seja espiritual, emocional, familiar, profissional, em que parte ainda eu não vivo este conforto?
essa salvação? Quais são as partes ainda que estão vivendo doente? Quais são as partes que ainda estão vivendo essa aflição? Quais são essas partes ainda que vivem esses medos que nos escravizam? Então vamos pedir para Deus, a luz do Espírito Santo, para que eu possa enxergar tudo isso. Para que nesse Natal eu possa ter um verdadeiro encontro com este conforto. Um verdadeiro encontro com a salvação. Que a minha vida, a partir desta preparação do Advento para o Natal, possa ser diferente. Aconteça a mudança que precisa na minha vida para que eu possa viver esta liberdade. Porque o jugo já foi tirado. Aquele que nos prendia, que nos corria para a morte, foi vencido. Agora eu preciso correr para a vida, porque já foi me anunciado a vida. O Messias é aquele que vive, é aquele que é a própria vida. É aquele que é a luz, que é o caminho, que é a verdade. É aquele que vem nos confortar. É o menino que na noite de Natal é o conforto. O conforto para nossa alma, para todo o nosso ser. O conforto para as nossas saudades, o conforto para as nossas lembranças, o conforto para a nossa esperança, o conforto para o nosso sonho, o conforto para a nossa família, o conforto para o nosso trabalho, o conforto para a nossa igreja, o conforto para o nosso país, o conforto para tudo. Ele é o conforto. Será que nós não estamos esquecendo daquele que está diante de nós, daquele que nasceu, que já faz presente? Celebremos o Natal não como uma lembrança, celebrar o Natal como uma verdade que continua presente no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por ficar comigo até agora, por podermos partilhar e rezarmos juntos. Eu espero você no próximo vídeo, semana que vem, onde vamos continuar esta caminhada de preparação para o Natal. Que você possa divulgar, não só este vídeo, mas divulgar toda a nossa missão, nosso trabalho que estamos fazendo. Isso tudo é muito importante para que nós continuemos com a nossa missão, por Maria sempre. Deus te abençoe.